Graça e paz, queridos. Bom dia para vocês. Eu tenho gravado alguns vídeos para vocês e está pegando um certo ritmo e veio uma direção no meu coração que com a máxima frequência possível eu faço esses vídeos para você. E nós vamos chamar esses vídeos de Minha Porção. Então a minha porção de hoje é baseado naquele texto de Êxodo 16, né? Quando se evaporou o orvalho que caíra da superfície do deserto, estava uma coisa fina, semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: "O que é isso?" Pois não sabia o que era. Disse-lhe Moisés: "Isto é o pão que o Senhor dá para o vosso alimento." Então nós vamos ler algumas coisas que, quando eu acordava hoje pela manhã, veio ao meu coração. Eu só anotei algumas coisas aqui. A primeira coisa que eu queria falar foi sobre o sofrimento que Jesus teve lá na cruz, né? Jesus sofreu horrivelmente, ele foi espancado, mas sem deixar que ele morresse. A ideia, irmãos, era que ele sofresse no limite dele e o deixassem ali. A ideia não era simplesmente matar. Matar é muito fácil. Eles queriam desenvolver a arte que eles estavam aprendendo, se eu não me engano, com os sírios. A arte da tortura, se é que nós podemos chamar de arte. Mas eles estavam desenvolvendo isso, era talvez para eles uma espécie de experiência, de ver até onde ele conseguia chegar. Mas é uma coisa horrível, né? Mas é interessante, irmãos, que nós estamos frequentemente, no nosso caso mensalmente, relembrando isso aí. Relembrando. Só que na verdade nós precisamos ajustar isso. Nós não estamos rememorando o fato da tortura que ele sofreu. Nós estamos rememorando o ato de justiça que foi feito em nosso favor. Por isso, é um momento de alegria e não de tristeza. Ele sofreu para que a paz viesse sobre nós. Então, é interessante quando você receba o cálice, receba o pão, naquele momento da ceia do Senhor, haja um sorriso e um sentimento de gratidão. E não peninha de Jesus. Porque Jesus veio porque ele quis. Sabe, eu gosto de dizer que as coisas, muita coisa não foi programada, né? Por exemplo, aquela tempestade na hora que eles iam cruzar aquele lago, né? E Jesus fica dormindo lá naquele cantinho. Muitas pessoas dizem que Jesus ficou ali de propósito, esperando o momento exato de se levantar, como um teatro, esperando o momento exato dele se levantar e fazer aquele show. Não. Isso não foi programado. Não foi programada aquela série de doenças que Jesus andou por todo canto curando os enfermos. Isso também não foi programado. Agora, a vinda de Jesus, e tem um texto interessante que tanto fala da descida dele, que foi proposital e espontânea, combinada com Deus. Isso aí foi proposital, mas também espontânea. E o fato de se entregar na cruz também foi proposital e espontâneo, já estava combinado essas coisas. Foi para isso que ele desceu, para morrer na cruz no nosso lugar. E João capítulo 6:51 diz: "Eu sou o pão da vida." Então, se você quer se alimentar espiritualmente, você tem que se alimentar da palavra que é Jesus. "Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne." Hoje você precisa olhar, irmãos, para toda essa situação de algumas coisas da nossa igreja, da situação do Brasil, da situação do mundo, amém? E olhar que nem tudo está perdido. Muita gente tem se desesperado, né? Pensado que as coisas acabaram, e você não pode ter esse pensamento que as coisas acabaram, porque tem muita coisa ainda para acontecer na nossa vida. Sabe, eu tenho meditado quantas vezes nós não chamamos o próximo ano de o ano da restituição.
quantas vezes nós não nomeamos, né? Damos esse nome para os anos, né? Normalmente na virada de ano a gente, esse ano é o ano da prosperidade, é o ano da saúde, é o ano da bênção dobrada, é o ano da restituição. Sabe, irmãos, e Deus tem cumprido, tem suprido essa nossa expectativa. Mas de fato, irmãos, de fato, nós vamos experimentar nesses próximos anos os melhores anos de bênção dobrada na nossa vida. Nós vamos experimentar os melhores anos de restituição. Nós vamos experimentar nesses próximos anos os anos de crescimento, de expansão. Nós tivemos esse nome recentemente em uma das conferências, expansão. Nós nunca tivemos, irmãos, no passado, a capacidade de produzir tanto quanto nós estamos recebendo e produzindo hoje. Amém? Então eu quero ler, não sei se eu posso dizer profeticamente, né? Já foi profetizado, Isaías já profetizou, mas eu só quero repetir, ler com vocês, mas entendendo que isso é para nós hoje, é para nós daqui para frente. Amém? A alegria do Senhor é a nossa força. Nós não temos esperança apenas, nós temos fé. Esperança é algo que nós esperamos que aconteça, mas a nossa fé faz com que a esperança funcione. Amém? Nossa esperança é baseada na nossa fé. Se nós não temos fé, temos apenas esperança, e a esperança não faz as coisas acontecerem. Esperança é uma expectativa de que aquilo chegue logo. Fé é algo que vê antes de receber. Fé chega lá antes. Amém? E diz assim, Isaías 61, a partir do versículo 11, eu vou ler todo. O ano do favor do Senhor é o título que tem. O Espírito do Senhor está sobre mim e sobre ti, porque o Senhor nos ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr em Sião estão os que estão de luto uma coroa ao invés de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os que antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas e destruídas de geração em geração. Estranhos, olha só o crescimento que nós vamos experimentar de pessoas novas chegando. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações e a sua própria glória na sua glória vos gloriareis. Em lugar de vossa vergonha tereis dupla honra. Em lugar da afronta exultareis na vossa esperança. E por isso na vossa terra possuirei o dobro e terei perpétua alegria. Porque o Senhor amou o juízo e odiou a iniquidade do roubo. Dar-lhe-ei fielmente a sua recompensa e lhes farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações e os seus descendentes no meio do povo. Todos quantos os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como o noivo se adorna de turbante, como a noiva se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeiam,
Assim o Senhor Deus fará brotar justiça e louvor perante todas as nações. Se alegra no Senhor. Amém? Tenha expectativa do que Deus vai fazer, do que Ele já prometeu. Isso aqui é uma promessa feita há 600 anos antes de Jesus nascer, que nós seríamos assim. E eu creio firmemente, irmãos, que nesse tempo, dessa nova onda do Espírito Santo, esse novo momento de avivamento, nós seremos alcançados dessa forma, exatamente dessa forma. Nossa igreja será abençoada, me perdoe falar o será, porque nós já somos, mas nós estamos falando num futuro bem próximo. Nossa igreja será abençoada com novas pessoas chegando, nos ajudando a apacentar, como o texto está falando, ajudando a apacentar, porque o nível de apacentamento, irmãos, está distribuído em toda a igreja. Apenas a liderança do pastoreio está comigo, mas toda a igreja existe um nível de apacentamento, apacentamento dos seus grupos, dos seus núcleos, dos seus departamentos, amém? Apacentamento da sua família a partir daquilo que você ouve na igreja. Então vocês terão um tempo de grande crescimento. Nós teremos um tempo de grande crescimento. Eu já tenho visto alguns prédios, irmãos, e eu creio firmemente que Deus vai nos tirar desse lugar e vai nos colocar em outro prédio. Mas, pastor, o senhor fez um apelo esse dia, disse que a igreja estava com dificuldades. Esse mês nós tivemos dificuldades. Mas o Senhor é Deus que faz milagres. E eu estou falando de milagres. Eu estou falando de sobrenatural. Eu estou falando que nós vamos ser arrebatados de um lugar e colocados em outros. Eu estou falando que nós vamos correr velozmente e não vamos nos cansar. Eu estou dizendo que maná vai vir do céu e vai suprir a nossa necessidade. Amém? Eu estou falando de milagres. Eu estou falando de dizer à tempestade, acalma-te, e ela se acalmar. Eu estou falando de falar aos doentes, seja curado em nome de Jesus, e eles serem curados. Da mesma forma, Deus vai nos tirar desse prédio e vai nos colocar num lugar de dupla honra. Amém? Para a honra e glória do Senhor, eu fico por aqui e até a próxima minha porção.